homem solitário narra sua própria história, deixando de lado sua existência para descrever os sonhos e devaneios de seu amor nunca alcançado. Produzido pelo grupo de cinema alternativo Artistas da Fome, da cidade de Porto Ferreira, Caos em Lá Menor é a introdução do movimento experimental cinematográfico intitulado Cinema da Transfiguração. E para falar sobre o Caos em Lá Menor, o Curto Nesp recebe a presença dos realizadores Marcelo Vieira e Meire Vieira. Obrigada pela presença aqui no Curto Nesp. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso recebê-los. Marcelo, gostaria que você me contasse um pouquinho mais sobre o que é esse movimento da transfiguração. O que seria o movimento da transfiguração? Então, a ideia foi voltada para o cinema mesmo, porque a transfiguração seria deslocar o objeto do seu ponto de conforto. Tipo, levar para outro patamar para ter uma nova perspectiva, né? Para a pessoa não olhar da mesma maneira, assim, porque o cinema é muito novo, dá para criar muita coisa no cinema. E dentro do movimento da transfiguração, como nasce o Caos em Lá Menor? Então, foi bem... não foi no início, né? O primeiro filme do nosso grupo, dos Artistas da Fome, foi o Perda, do César, que é um drama psicológico sobre suicídio e tal. E quando eu estava trabalhando nesse filme, eu estava fazendo outra coisa, estava escrevendo um roteiro sobre um filme chamado Um Trago, que seria uma comédia nonsense. A gente fez algumas filmagens, eu acabei não gostando do resultado. E daí, a partir daí, eu estava lendo muito Sartre, muito existencialismo, daí eu peguei e tive uma ideia de fazer um drama existencial mesmo. Foi quando eu comecei a escrever o Caos e que acabou resultando. Eu gostei do resultado dele, final, né? Ficou bem artístico, bastante dentro do movimento existencialista mesmo. Uhum. E Meire, quem são os artistas da fome que participaram do Caos em Lá Menor? Os Artistas da Fome, na verdade, são os diretores, né? O César, o Marcelo, e agora eu vou interagir aí com o grupo, com o roteiro do Marcelo. A gente já está começando umas filmagens. São os artistas que se propuseram a fazer esse trabalho com cinema, né? Cinema de uma maneira diferente. E quais são os grandes inspiradores? Você já falou um pouco sobre os filósofos, há diretores nacionais também que inspiraram vocês nesse movimento? Eu gosto bastante do Glauber Rocha, né? Pela coragem dele no cinema, assim, acho que é um ponto forte. Mas o nosso fundamento realmente veio mais da literatura. Veio da psicologia, da filosofia e dos romances, assim. Por isso a gente levou isso para o cinema. E em relação à estética do filme, ele é parte em preto e branco e parte em colorido. É um contraste psicológico e até semiótico nessa opção das cores. Uhum. O que vocês quiseram transmitir com essa dualidade? Então, essa foi uma ode a artes plásticas, né? Tipo, o preto e branco foi para ressaltar o lance da gravura, do Goya, e o colorido foi por causa do impressionismo, né, do Renoir, assim, eu quis pôr esses dois pontos de vista, mas dentro da história, porque o homem solitário, ele está narrando a história dele, ou seja, ele se vê daquela maneira, é o mundo dele, e o jeito que ele imagina a Laura, o personagem, tipo, num ponto mais colorido, aquela coisa mais bonita, assim, que é o ponto do impressionismo mesmo. A gente voltou para o cinema. Meire, você interpretou a Laura, a personagem, o amor platônico do personagem principal do filme. Como que você se preparou para o papel? Na verdade, eu já conhecia, né, o roteiro, já era fã da Laura. Na verdade, eu sempre achei que a Laura teria um porquê não visitar, não me fazer essa visita, né? Mas aí depois eu deixei, conforme rolou, assim, eu falei, não, o público tem que decidir isso, o telespectador tem que imaginar essa história, por que ela não foi e tal. E é bem sutil a presença da personagem no filme. Porque a escolha desses enquadramentos que não mostra totalmente a Laura, ela é mostrada por partes, a escolha desses enquadramentos. Foi mais uma estética mesmo da ideia da beleza, do contraste que está nas pequenas coisas, assim, daí tem um close do olho, da mão, é uma coisa que ele sempre lembra dela, assim, ele não lembra dela por completo. Tipo, ele idealizou várias partes do corpo dela, assim, para construir uma Laura para ele. Às vezes nem é realmente a Laura real. Ele cria, né? É uma Laura criada e transfigurada. Exatamente. Na musa do personagem. Do homem solitário. E por que ele não tem nome?
Exatamente. Esse é um ponto forte da história, assim, porque ele está narrando a história dele, mas ele acaba se perdendo na história. E acaba sendo o personagem principal a Laura. Ou seja, ele esquece a identidade dele por causa de um amor, de um idealismo de um amor, e ele se apaga. É bem triste. O repertório, além dos livros, é um repertório pessoal em relação a essa história, de alguma coisa do passado, ou de algum amigo que vocês tenham conhecido? Não, eu acho que é mais biográfico do que autobiográfico, né? Porque não é totalmente inventado, porque acontece muito. Então a gente tira um pouco da realidade para o filme, mas não é diretamente com alguém que a gente conhece. Já não quer entregar ninguém, né? É um conhecido, não é ninguém. E onde que foram realizadas as gravações do filme? Então, a gravação em branco e preto, a gente optou por uma casa, né? Isenta, assim, de distrações. Então, teve aquele ambiente solitário por causa da personagem solitária, né? Então, foi numa casa alugada mesmo. E a parte externa foi num parque que a gente tem na cidade, dentro da cidade mesmo. De Porto Ferreira? É. E é um parque, a gente conseguiu fazer todas as filmagens nesse parque, dentro da cidade. E quantos dias vocês demoraram para gravar? Foi bem rápido? Foi uma coisa mais espontânea ou foi algo mais demorado? Não, de filmagens foram 3 dias, mas isso levou um mês e meio. De de edição? De locação, da fotografia também, por causa que no parque a gente queria um dia nublado. Então, para esperar, a gente teve que esperar, teve que ir adiando. E às vezes nublava e chovia, a gente perdia a edição, a filmagem. Mas foi bem tranquilo, assim. Tirando essas intempéries do tempo, tudo fluiu normalmente. E quantas pessoas estavam envolvidas na produção e na pré-produção? Bom, acho que só nós 3 mesmo, assim, porque o César também é um diretor, então ele foi meu co-diretor e ator, né? Ele foi o Homem Solitário. Mas era mais, porque os Artistas da Fome, a gente preza mais a coisa simples e o idealismo mesmo, assim, da gente criar, a gente poder fotografar, dirigir os enquadramentos, então a gente usa uma equipe bem reduzida, assim, para não ter muita distração na hora de criar mesmo. Esse é um ambiente mais intimista mesmo, mais pessoal. Exatamente. Para a gente conseguir chegar ao resultado que a gente imagina, né? Isso é bem bacana de conseguir transmitir e produzir aquilo que está na sua mente, apenas na sua mente. O Curto Nesp vai para um rápido intervalo e volta já já com mais Causa em Lá menor. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com o filme Causa em Lá menor, gravado na cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Uma curiosidade interessante é que o Marcelo e a Meire são casados. Como que é para vocês produzirem audiovisual e serem casados? Ajuda, atrapalha, a intimidade facilita o processo de produção, acompanhar um ao outro? Na verdade, complementa, né? Eu sou arte educadora, ele estuda cinema, então a gente juntou as duas artes, né? As artes plásticas com a 7ª arte e transformamos, né? Foi onde transfigurou, na verdade. O Causa em Lá menor teve a influência da gravura e do impressionismo. Eu passei a estudar mais cinema e acabei atuando, né, no curta. Então, na verdade, é um complemento. O casamento só ajuda, né? Só vai juntando. Vai agregando e os dois vão crescendo juntos e criando Sim. esse movimento da transfiguração. Exatamente. Através dela que eu conheci os pintores, né? Que eu era mais voltado para a literatura, não sabia tanto de artes plásticas, aí acabei me apaixonando por ela e por Renoir, que eu usei. E falando um pouquinho mais sobre esse movimento de artes e audiovisual, a nossa equipe gravou um VT com a pesquisadora Eliane Sadi, que é especialista em artes visuais. Vamos conferir? Se a gente pensar na história do audiovisual, das imagens em movimento, de mecanismos, câmeras, de captação,
desde o seu início do cinema enquanto entretenimento, enquanto forma de expressão cultural, ele está ligado a adaptar a outras artes. Então, se a gente pegar, por exemplo, imagens do primeiro cinema, a composição das cenas era sempre com uma câmera fixa e com a representação num teatro como se fosse num palco italiano. Trazia-se o teatro e filmava-se do jeito que ele era concebido no palco. O que é interessante é que, com o passar das décadas e do século, ele foi adquirindo uma linguagem própria e foi se libertando desse conjunto original de elementos das outras artes. Então, você passa a ter a linguagem do cinema, você passa a ter adaptações a partir do teatro, mas com uma linguagem própria que é a do cinema, o que não acontecia no começo, nesses primórdios. Então, acho que o mais interessante do audiovisual é como ele foi se expandindo nesse passar dessas décadas e que ele foi chegando num grau de experimentação que ele conseguiu se apropriar dessas diversas artes, mas ao mesmo tempo utilizá-las. Então, a gente pode pensar em videoartes, em videodança, em diversos experimentos, em adaptações a partir do teatro, em minisséries que vêm a partir de algum livro. Então você passa uma narrativa de uma linguagem para uma outra linguagem. Eu acho que isso que é o legal do audiovisual, né? Nesse corte de espaço-tempo, ele cria uma linguagem própria para poder se apropriar de qualquer tipo de arte e trazer todas elas para dentro do cinema ou do vídeo. O audiovisual, ele pode ser determinado, não determinado, mas ele pode ser considerado uma obra de arte de acordo com os espaços onde ele circula. Então, seja um festival específico, ou uma exposição, uma galeria, uma bienal, enfim. Ele estaria restrito antes a um circuito só de comunicação e, de repente, ele está num circuito que é de arte também. Alguém determinou aquilo, um curador, um grupo de pessoas. Isso é uma questão. A segunda questão, quando a gente fala em obra de arte, que é uma das questões mais delicadas da história, né? O que faz uma obra de arte uma obra de arte? E eu tenho pensado bastante, assim, lido bastante coisa também, que talvez no fundo o que faz da arte a arte em si é justamente esse papel que ela tem de nos tirar do modo automático. A gente vive num modo determinado e recebe as informações e sempre naquela correria. E de repente, em algum momento, uma obra nos toca. Pode ser na TV, na internet, numa sala de cinema, numa galeria, mas aquilo nos faz parar e refletir um pouco sobre a vida. Então eu acho que a partir do momento que isso pode acontecer com telas, com, enfim, qualquer tipo de suporte. A partir do momento que o vídeo também faz isso com a gente, ele também pode ser considerado uma obra de arte. É muito de cada um, como cada um recebe, né? Marcelo e Meire, um fator bem interessante é que aqui no Curtunesp a gente já recebeu um cineasta de Porto Ferreira, o Léo Vittori, com o Tens Fogo. Há um movimento grande de audiovisual na cidade de Porto Ferreira? Então, o movimento, acho que ele está começando mais agora, assim. Mas é um grupo bem pequeno, restrito, mas o legal é que as pessoas elas têm consciência do cinema, então elas acabam fazendo um cinema bem legal, já envolvido na arte mesmo. Mas é até um milagre, porque Porto Ferreira não tem cineclube, né? Então foi mais de pessoas amantes do cinema se juntarem, começaram a conversar e tal. E aí começou a rolar. Eu conheci o Léo, não sabia do filme dele, eu conheci ele através da banda dele, que é uma banda bem legal, Nefis Belli. Daí fui a saber do filme, daí a gente acabou até trocando ideias, fizemos uma amostra em Porto Ferreira, dos curtas. Tá bem legal agora. Olha que bacana, vocês além de produzirem, também vocês estão fazendo amostras para divulgar esse trabalho. Sim, exatamente. E porque há tantos aspectos em comum, apesar eu sei que vocês não fizeram um filme juntos, entre o filme seu e do Léo, que é esse aspecto artístico é bem forte. Então, O que levaria isso para o cinema de Porto Ferreira? Então, não sei o que acontece, né? Mas eu acho legal esse aspecto artístico no cinema, nossa, assim. Não sei se é uma coisa cultural de ser de Porto Ferreira, ou por que aconteceu isso, mas às vezes até um acidente. Às vezes, como uma frase do Rogério Sganzella, do filme Bandido da Luz Vermelha, né? Que ele fala, quando a gente não pode fazer nada, a gente esculhamba. E nessa esculhambação a gente acabou produzindo filmes assim, digamos, de arte, né? Que é um movimento que está crescendo, a gente vai produzir mais daqui para frente. Tomara, é uma feliz coincidência que todos abordem esse aspecto da arte experimental, do diferente, do poético, né? No audiovisual. Isso. O Curtunesp vai para um intervalo e volta já já com mais Causa em Lá menor.
Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com o filme Causa em Lá Menor. Meire, além de atuar no filme, você também produziu o cenário, o figurino. Como que foi para você produzir o cenário? Teve alguma produção especial? E a escolha do figurino especificamente para esse filme? A escolha do figurino, ela foi voltada para a filmagem mesmo, né? O pessoal resolveu fazer branco e preto, então nós escolhemos esse figurino para lembrar a gravura, né? Branco e preto. Assim como o cenário isento de distrações, assim, uma coisa mais clean, né? Mais sóbrio. Bem sóbrio. E o figurino colorido também de acordo com a filmagem. A filmar colorido, então a gente optou pelo figurino colorido porque ia filmar na natureza, então aquela coisa colorida e com impressionismo, assim, né? Junto com o impressionismo. E contrasta bastante uma coisa com a outra. Sim. E, Marcelo, o seu personagem, ele acaba sendo o personagem principal de um drama psicológico. Uhum. Todo momento são os pensamentos dele que na verdade, delimitam o filme, acabam dando a cara do filme. Mas, em um determinado momento, você quebra a quarta parede e faz com que esse homem solitário fale diretamente com o público. Por que essa quebra na narrativa? Essa ideia foi mais para denunciar o voyeur, assim. Tipo, uma parte meio irônica. Porque ele pega e, de repente, ele olha para a pessoa, assim, que está vendo a história dele, assim. Porque é para mostrar diretamente que o espectador também ele faz parte da arte, assim. Desse triângulo, ele está ali, ele é o receptor. Então, e é uma técnica muito usada na literatura. Você pode ver que os autores, eles usam isso de repente, o personagem começa a falar com você, né, que você está lendo. Então, eu peguei e acabei usando essa ideia no cinema também. De dar aquela quebra, assim, de não só atuar, de repente ele olhar e mostrar que tem alguém olhando para ele também. De chamar ele para dentro da história, né? Exatamente, para poder comover mais ainda, assim. Porque às vezes você assiste um filme e você até chora, porque você se identifica com o personagem. Então foi uma ideia de identificação mesmo. Bem bacana. Mas uma outra personagem que também participa do filme em muitas cenas é o Gato Preto. Como que surgiu a ideia do Gato Preto participar do filme? É alguma semiótica? Foi uma feliz coincidência também? Ou é um gato de vocês? Na verdade, é uma gata, né? O nome dela é Kali. E ela tem, sim, uma simbologia. Porque na verdade não estava no roteiro, né, mas aí a gente acabou usando por causa de uma ideia do xamanismo, assim, de que o gato ele é protetor do homem. Você vê que ela está nos momentos mais críticos da história, ela está perto dele. Ela quer mostrar um certo conforto, ela quer ajudar ele, assim. E ela está mais ansiosa do que ele no filme, assim. Ela fica toda hora querendo chamar a atenção dele, ele só pensando na Laura e acaba esquecendo quem está perto dele. O mundo ao redor dele não existe, só existe a Laura. Exatamente. E é um gato preto para uma cena branco e preto, para ficar ainda mais gravura, mais Goya mesmo, assim. Interessante. E quais os rumos desse cinema da transfiguração, desse movimento de cinema da transfiguração? Então, agora a gente está trabalhando num novo projeto que vai ser uma série de 3 curtas, intitulado Ensaio sobre o Amor. Eu escrevi um roteiro para a May, ela vai dirigir, por isso que ela vai participar agora. E você vai atuar? Talvez, ainda a gente não decidiu. E o César da Conceição, ele também já preparou o roteiro dele, só falta mais um meu, para a gente fazer essas 3. Mas mais para frente eu estou pensando em fazer longas metragens, né? Não ficar muito no curto, explorar mais o cinema, assim. E a trilha sonora do filme de vocês, como que ela foi elaborada? Então, isso daí foi parte do César, porque ele captou bem a história, achei que ficou bem legal, porque acho que a música acaba sendo uma terceira personagem. Porque acho que a música, ela tá ao mesmo tempo conversando com o ator, assim, ela tá fazendo parte, né, do cenário, assim. Foi uma escolha bem feliz, eu acho, que acabou resultando ainda mais a densidade do filme. E o que vocês querem passar para o telespectador que vai assistir agora o Causa em Lá Menor? Qual a dica que cada um de vocês daria? Ou a mensagem que ficaria, que vocês querem passar? Bom, é de mergulhar no filme mesmo, assim, com arte e ter uma escolha, né?
você vai ter que decidir o filme, assim. Ele não é claro, assim, as pessoas têm que interpretar. E isso é legal, porque acho que é uma ideia da poesia. A poesia, ela serve para quem está recebendo ela, não do jeito que o autor escreveu. Então, que cada um capriche de sua maneira e o melhor possível. E você, Meire, qual mensagem que você gostaria de deixar com Causa Lá Menor? Para as pessoas olharem mais assim para o cinema, como eu fiz mesmo. Eu tinha uma visão diferente de cinema. Eu simplesmente sentava e assistia. Então, é interessante que as pessoas vejam o cinema além do que ele é, né? Assim, tudo que ele tem para passar para você, como essa associação à vida real mesmo. Todo mundo vive uma história. Então, para curtir mesmo e se identificar. E por que o nome do filme Causa em Lá Menor? Então, a ideia do Lá menor é por causa que é a nota mais triste que existe, assim, na música, né? Você tem aquela tristeza naquela nota. E o caos foi mais para mostrar, tipo, o turbilhão que é a vida de um ser humano, assim, em volta de uma tristeza, que é uma nota, que ela tem um começo e um fim. Tipo, ela nasce e morre. Então, seja o caos que vai nascer da tristeza, mas ele vai morrer logo, assim. É uma tristeza efêmera. É, como tudo, né? Tudo na vida acaba sendo... Está sendo bem poético esse Curto Nesp também. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Curto Nesp. Marcela, muito obrigada. Meire, muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Até o próximo filme de vocês, espero. Também. O Curto Nesp vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Curto Nesp e agora vocês assistem ao filme Caos em Lá Menor. Laura disse que viria me visitar. Ela me ligou na sexta-feira, dizendo que estava com saudades e que ia vir me ver na segunda. Desde então não consigo dormir. Eu cortei meu cabelo e comprei sapatos novos. Ela não irá notar, eu sei, mas nada disso me importa. O que importa é o ritual.
Minha cabeça já não funciona direito. Não consigo concentrar minha atenção e em coisas desatenciosas eu me perco em atenção. É um misto de contramão da contradição, o inverso de si mesmo. Nada pode ser tão oculto e exposto do que a espera. Espera por seus olhos grandes e ternos, cheios de ambrosia mítica. Anjo sedutor de órbitas saturnais, castanhos pecados. Espera por seus negros cabelos feito a noite, noite outonal de mistérios lúdicos, afável de intenção turva e meiga de salubridade invulgar, que na verdade só os cabelos dela possuem. Uma sintonia perfeita entre os olhos e os cabelos, como se tudo se resumisse no primeiro plano, acima, acima e acima. Mas a alma mais calorosa, explosiva, almíscar dos meus sonhos mais infantis, que quase partem o corpo, o que creio que aconteceria se não fossem amantes. Um se traduz no outro, infligindo assim uma supernova no lugar da pele, que, aliás, traz consigo toda a pureza tétrica e homérica da palidez. Nunca sofreu com o hálito indiferente do astro-rei. Aguda beleza, Ofélia dormindo entre as estrelas do céu e as estrelas roubadas por esse espelho ondulante. Ah, e a doce espera pelas mãos, mãos de bacante. E pelos pés a sibilar, doces notas pelo carrancudo assoalho marrom. Hoje é segunda-feira. Já são 11 horas da noite e Laura não veio. Creio que não virá. Desde que sinto saudades dela, nunca a tive por perto. O telefone está tocando.
desculpas, teve um imprevisto. Disse que assim que puder, virá me ver. Vou dormir um pouco. Eu sei que ela nunca virá bater na minha porta, porque ela tem medo de nunca mais querer ir embora. Às vezes invento desculpas para sonhar mais rápido. É claro que a vodka e alguns comprimidos ajudam, mas se um dia ela realmente viesse, será que eu abriria a porta? Isto é uma obra de ficção. Qualquer semelhança é mera coincidência, ou seja, acaso sem direito autoral ou direito de resposta dos que se sentirem prejudicados.